Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 21/8/2020. Quero estar relatando para os irmãos mais alguns sonhos que o Senhor me deu. O primeiro sonho, eu sonhei que estava em minha casa, já era quase meia-noite. E ao sair para fora, juntamente com a minha família, olhei para o céu. E acima das montanhas no céu apareceram uns planetas. Eles estavam em alinhamentos e pararam numa certa altura. Tinha um planeta que parou mais distante, mas no mesmo alinhamento. E apareceu no céu um outro planeta que descia bem lentamente. Ele estava descendo em direção ao espaço que ficou entre os planetas e o outro que ficou mais distante. E ao chegar na mesma linha que estavam os planetas, ele não parou. Continuou a descer. Parecia que iria colidir com a Terra. E nessa hora aconteceu o arrebatamento da igreja. Quando aquele planeta diferente estava descendo em direção à Terra, eu olhei no relógio, era meia-noite, e acordei. Fiquei um tempo acordada e ao dormir tive o mesmo sonho. Estava novamente com a minha família e amigos na rua em frente de casa, olhando para os planetas. Eu não tinha medo, eles eram grandes e eu estava ali admirando-os. De repente aqueles planetas se ajuntaram de 3 em 3, um grande, um médio e um pequeno. Ficaram assim ao redor da Terra como um círculo, e eles se movimentavam, o grande puxava os pequenos. O movimento que o maior fazia, os pequenos também faziam, girando entre si. E eles tinham uma cor escura e um deles era avermelhado. E a cor do céu estava misturado com vermelho, roxo, lilás e verde. A cor mais forte era o roxo e o lilás. E quando eles giravam entre si, fazia barulho estranho, como um barulho de muita energia, de transformadores. E saíam faíscas entre si de um para o outro, como relâmpagos fortes. O céu estava todo eletrocutado. Uma voz me disse: "Não é para ficar olhando, fujam." Quando essa voz acabou de falar comigo, aconteceu um terremoto muito grande e nós começamos a correr. E em toda direção que nós corríamos, as ruas estavam rachando, as calçadas, a terra estava se abrindo debaixo de nossos pés. Essa rachadura parecia como um relâmpago na terra e acordei. E em outro sonho, sonhei com 2 planetas próximos à Terra. Um era parecido com a Terra e o outro era avermelhado. O que era avermelhado tinha um lago, a água era azul intenso e algumas árvores ao redor. O resto era deserto. Fiquei encantado com esse planeta. Esse era o mais próximo da Terra e nesse ano, não me lembro a data, sonhei com uma estrela. No sonho eu sabia que era uma estrela. Ela apareceu entre as nuvens, numa tarde. Era branca e grande. E numa velocidade muito grande, ela fazia um círculo ao redor da terra, por trás das montanhas. Quero aproveitar esse áudio para passar mais outros sonhos. Me desculpe se ficar muito extenso. No primeiro sonho, eu estava na minha casa e ao sair para fora, olhei para o céu. O céu parecia um grande relógio, só que não tinha ponteiros. Era cheio de símbolos, como um grande calendário no formato de um relógio. Eu não reconhecia nenhum símbolo que tinha ali. Eu não entendia nada. O céu era como um papel de seda e tinha alguns lugares que as pontas estavam começando a enrolar. O formato era como tiras de papel colada do lado da outra, formando um círculo. Era parecido com a roleta do programa do Silvio Santos. E eu ficava olhando, procurando alguma coisa que eu conhecesse. De repente ouvi uma voz que veio do céu, que dizia número 9. E eu procurava o número 9, mas não achava, até que ouvi uma outra voz. Era de um irmão que também estava olhando para o céu. E em alta voz ele gritou: "Olhem, olhem o número 9, vocês não estão vendo?" E quando ele apontou, eu pude ver. Ele estava entre um símbolo e outro. Era pequeno, era como que estivesse saindo de trás de um símbolo. E em outro sonho, eu estava na área de serviço da minha casa à noite e escutei que algo caía do céu como o barulho de uma gota muito pesada e grande. E corri lá para ver o que era. Era um líquido parecido como de carvão derretido. E só era esse. Não vi cair mais.
E já faz bastante tempo eu sonhei que eu estava em uma cidade grande, como uma capital, e de repente tudo começou a congelar. Os prédios, as ruas, os carros, o mar, ia ficando tudo branco, e era muito rápido, e acordei. No sonho, Deus dizia que protegeria os dele. E em outro sonho, sonhei que estávamos em um culto. Era uma festividade que tinha na minha igreja. De repente tudo ficou escuro e ao sairmos para fora, as pessoas estavam nas ruas. Tinha acontecido algo, mas eu não sei dizer o que era. Tinha filas de carro nas ruas, mas não andavam. As pessoas começaram a sair dos veículos e andarem a pé. E acordei. Que ele está lendo aqui na palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21, do versículo 11 ao 13. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, e entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho.